Muito bom dia. Cumprimento a senhora e os senhores deputados e também os peticionantes aqui presentes, Martim Melo Machado e Nelson Miguel Dias da Silva. Vamos dar início à audição da petição número 72, 16ª primeira, relativa ao referendo para as políticas migratórias. De acordo com a grelha de tempos previamente estabelecida, os peticionantes terão até 10 minutos para a apresentação da petição, poderão dividir entre ambos, se assim o entenderem, e os grupos parlamentares terão depois 4 minutos, sendo que a senhora deputada relatora, que entretanto queremos que estará a chegar, terá até 6 minutos para a sua intervenção. Depois, no final, os peticionantes terão novamente 10 minutos para responder às questões, enfim, às interpelações que os senhores deputados entendam, entretanto, colocar. Dou nota ainda de que esta audição é pública e que ficará disponível nos canais do Parlamento. Nesse sentido, tem a palavra, faz favor, o primeiro subscritor, ou então... Muito bem. Muito obrigado. Bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade que temos de vir aqui apresentar a nossa proposta de referendo. E neste caso, eu gostaria de começar dizendo que a imigração sempre foi uma realidade fundamental na construção de sociedades diversas e dinâmicas. Em Portugal, a imigração tem sido e tem tido um impacto significativo na economia, na cultura e na composição demográfica do país. E perante este cenário, um referendo sobre a imigração seria uma forma eficaz de legitimar democraticamente as escolhas políticas sobre um tema que afeta profundamente a nossa sociedade. A realização de um referendo sobre a imigração oferece à população a oportunidade de participar diretamente no processo de decisão, no momento em que as questões migratórias geram debates acalorados. É importante que as políticas públicas sejam construídas com o respaldo da vontade popular, evitando imposições unilaterais e garantindo que as soluções sejam construídas de forma plural e representativa. Portugal tem demonstrado uma postura de acolhimento e inclusão, mas também precisa de estratégias claras e sustentáveis para lidar com os desafios da imigração. Em referendo, as questões podem ser debatidas com profundidade, permitindo uma análise cuidadosa dos diferentes aspectos que envolvem a imigração, como o impacto no mercado de trabalho, na segurança social, na cultura, na integração e na coesão social. A imigração tem sido um fenómeno central em muitos países, incluindo Portugal, que historicamente tem sido tanto um país de emigração quanto de imigração. No entanto, embora a imigração possa trazer eventuais benefícios económicos, também apresenta desafios significativos, especialmente em termos de preservação da identidade nacional e da pressão sobre setores fundamentais como a habitação, segurança, educação ou serviços de saúde. A identidade de um país é formada por uma complexa teia de valores culturais, tradições e história que moldam a forma como os cidadãos se veem e se relacionam com a sociedade. Em Portugal, um país de tradições profundas, a rápida mudança demográfica provocada por fluxos migratórios está a gerar um sentimento de insegurança em relação à manutenção dessas características culturais. A chegada massiva de imigrantes, especialmente de culturas muito diferentes, pode ser vista por uma parte da população como uma ameaça ao equilíbrio cultural que define a identidade portuguesa. A preocupação é que a inserção de grandes comunidades estrangeiras, com os seus próprios costumes e línguas, dilua os valores e a coesão social que sustentam a sociedade portuguesa. Essa percepção está a gerar tensões, inclusive sociais, que podem afetar a convivência entre nativos e imigrantes, dificultando a integração e fomentando sentimentos de xenofobia ou nacionalismo exacerbado. Outro desafio substancial decorrente da imigração em Portugal é a crescente pressão sobre o mercado de habitação. O aumento da população, seja pela imigração ou pelo retorno de imigrantes, tem acentuado a escassez de habitação acessível em várias regiões do país, especialmente nas grandes cidades como Lisboa e Porto. Com a procura crescente por habitação, os preços de aluguer e compra aumentaram consideravelmente, tornando-se inacessíveis para muitos portugueses, especialmente para os mais jovens e para as famílias de classe média. A chegada de imigrantes, embora possa trazer alguma mão de obra necessária para o mercado de trabalho, também intensifica a competição por habitação, o que pode exacerbar ainda mais a crise habitacional. Isso cria um ciclo vicioso no qual a população nativa, em muitos casos, vê as suas condições de vida deterioradas devido à falta de opções de habitação a preços razoáveis.
Além disso, o investimento imobiliário direcionado para o turismo e especulação também se intensificou em áreas mais procuradas, o que agrava ainda mais a situação. A pressão sobre a habitação não afeta apenas os nativos, mas também os próprios imigrantes, que muitas vezes enfrentam condições precárias de habitação em bairros periféricos ou guetos urbanos. A imigração também coloca pressão sobre os serviços de saúde em Portugal, especialmente no sistema já sobrecarregado. O Serviço Nacional de Saúde, apesar de ser um dos mais e dos maiores patrimónios do nosso país, enfrenta desafios constantes relacionados com a escassez de recursos, longas filas de espera e falta de profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. A chegada de grande número de imigrantes implica um aumento da procura por cuidados médicos, o que está a agravar ainda mais a situação. Isto coloca uma pressão adicional sobre um sistema de saúde que já luta para responder adequadamente à sua população. Além disso, a necessidade de recursos específicos para atender imigrantes, como intérpretes, serviços culturais e médicos especializados, está a resultar numa sobrecarga logística e financeira para o SNS. Essa pressão sobre o sistema de saúde pode gerar desigualdades no acesso à saúde e afetar a qualidade do atendimento, prejudicando tanto a população nativa quanto os próprios imigrantes. Embora a imigração seja sem dúvida uma questão complexa, é importante reconhecer os desafios que ela impõe à sociedade portuguesa, especialmente no que diz respeito à identidade nacional, à habitação e aos serviços de saúde. Estes problemas exigem uma abordagem equilibrada e sustentável que tenha em consideração tanto os eventuais benefícios da imigração quanto as necessidades da população local. É fundamental que o governo português adote políticas que promovam a integração dos imigrantes de forma mais gradual, respeitando tanto as características culturais do país quanto as necessidades económicas e sociais dos cidadãos, de forma a garantir uma convivência harmoniosa e a manutenção do bem-estar coletivo. Assim, ao levar o tema da imigração a referendo, também se reconhece o direito dos cidadãos de moldar as políticas públicas de forma responsável e informada. Em vez de decisões centralizadas e muitas vezes distantes da realidade cotidiana das pessoas, o referendo permitiria uma maior transparência e conexão entre os eleitores e as decisões governamentais. É importante também destacar que a imigração é um fenómeno global e que, ao discutir este assunto em Portugal, o país estaria não só a promover um debate interno, mas também a estabelecer uma postura construtiva perante a União Europeia e o mundo. Um referendo permitiria que a sociedade portuguesa não apenas reagisse, mas também se posicionasse de maneira assertiva e responsável, considerando os diferentes fatores envolvidos. E, por fim, a imigração é uma oportunidade para Portugal se afirmar como uma sociedade inclusiva, moderna e aberta ao futuro. Através do referendo, teríamos a chance de construir um modelo migratório que respeite os direitos humanos, promova a igualdade de oportunidades e leve em conta as necessidades do país e dos portugueses. Um referendo à imigração não apenas fortalece a democracia, mas também contribui para um debate amadurecido e focado no bem-estar coletivo de todos os cidadãos, imigrantes ou nativos. Portanto, um referendo à imigração é uma oportunidade para Portugal afirmar a sua identidade, os seus valores e o seu compromisso com a construção de uma sociedade inclusiva e justa para todos. Muito obrigado. Muito obrigada também pelo esforço de síntese. Tem agora a palavra pelo Partido Social Democrata o Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a colega e o colega aqui presentes, bem como os peticionantes, e agradecer desde já a vossa exposição do que vos leva a fazer esta petição. Eu vou iniciar por vos dizer que o PSD tem uma posição que sempre teve, que é a da imigração regulada, mas uma imigração também com uma integração humanista. Não deixei de dar nota aqui sobre a vossa preocupação de culturas diferentes. E isso fez-me recuar à década de 60 do século passado, quando um dos principais motivos da contestação nas eleições dos Estados Unidos da América era o facto de John Fitzgerald Kennedy ser católico. E foi um dos maiores problemas, porque não era protestante. A cultura era diferente e já havia problemas. Também não deixei de notar a vossa preocupação com a habitação. Mas o imigrante que vem para aí, vem para as grandes avenidas de Lisboa ou do Porto? Não. Faz o mesmo que o português fez, ir para os mesmos bairros, e quando consegue subir na escala social do país que os acolhe, vai para umas casas melhores e essas são ocupadas por aqueles que estão a entrar. Portanto, não são eles que fazem a pressão imobiliária. Mas a pressão imobiliária teve mais problemas com as políticas sucessivas que fomos tendo ao longo de muitos anos. Pouca construção de habitação social.
onde o maior reflexo foi nos anos 70 por causa do que se chamou os retornados, mas depois, por falta de capacidade de manutenção dessas casas, muitos dos municípios foram vendendo essas casas, o que deteriorou ainda mais a oferta das casas que havia para habitação. Quanto às contrapartidas sociais, não posso deixar de notar que o imigrante regular, estamos a falar de imigrantes legais, não estou a falar dos ilegais. Com essas, os ilegais, deve haver a política de retorno e um retorno seguro e rápido, para não os deixar estar aí a serem vítimas de próprias redes que não fazem mais do que explorar o imigrante que veio para aqui. Mas, quanto às contrapartidas sociais, dizer que o imigrante que está cá, que está a trabalhar, tem como contrapartidas sociais para a nossa segurança social 2.600 milhões de euros. O ano passado recebeu cerca de 400 mil euros em contrapartidas sociais. O que quer dizer que para o Estado português houve uma vantagem de 2.200 milhões de euros em termos de contrapartidas sociais. E recordar também que, quando aqui se fala que a mão de obra competente e qualificada abandona o país para depois termos cá a mão escrava, não, a mão de obra competente e qualificada vai porque no país que o recebe tem melhores salários. E não é essa mão de obra competente e qualificada, não é essa mão de obra competente e qualificada que vai fazer o trabalho que, como diz aqui, substituída por mão de obra escrava vinda do terceiro mundo. Não é a competente e qualificada que vai fazer essa mão de obra. É aquela que os próprios residentes não querem fazer. E um estudo de 2016 referia que Portugal, para manter os 10 milhões de habitantes, necessitava de 50 mil imigrantes mensais durante 20 anos, sem ninguém sair. Portanto, aqui, e para terminar, o importante é uma imigração com as necessidades que o país tem, por isso agora o IFP tem uma palavra a dizer, uma imigração que tenha em vista uma integração humanista para não vermos tendas nas grandes cidades e, sobretudo, sabermos dignificar o que foi também a nossa história de imigração. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista a Sra. Deputada Patrícia Faro. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, caros colegas. Cumprimento os dois peticionários, o primeiro peticionante Martim Machado e o Sr. Nelson da Silva. Ora bom, o que está aqui em causa nesta petição é, efetivamente, o pedido para que se realize um referendo sobre políticas migratórias. A posição do Partido Socialista é subejamente conhecida, aliás, vocês fazem referência na parte introdutória nesta exposição, e só acrescentar que, de facto, quando referem que são posições que são sempre unilaterais, têm a noção que a Assembleia da República são grupos parlamentares que representam as pessoas, os portugueses e as portuguesas. Portanto, não é essa a questão de existir ou não o referendo relativamente a esta matéria. De qualquer forma, dizia eu, o Partido Socialista sobre este tema é conhecida a sua posição. Atualmente, mesmo com o fim da manifestação de interesse com alterações a essa lei, há ainda sérios riscos no âmbito de imigrantes ilegais, porque vão proliferar as situações ilegais e, portanto, daí também a exploração de redes, exploração laboral e redes que nós sabemos que se aproveitam destas situações. De facto, a realidade em Portugal mudou, os fluxos migratórios aumentaram, e os grupos de pessoas que não chegam são cada vez mais vulneráveis e que necessitam, de facto, de apoio. Portanto, Portugal não pode ser, nem Portugal, nem os outros países, uma fortaleza intransponível fechada a estes dramas exteriores que se exponenciaram nos últimos anos. Portanto, Portugal, pela mão do Partido Socialista, tem um forte legado de políticas humanitárias. O Partido Socialista e outros partidos, obviamente. Somos pessoas vulneráveis ao multiculturalismo e somos um dos primeiros países a assinar o Pacto Global da ONU para as Migrações em 2018, envolvendo na temática migratória
todos os ministérios e todas as áreas governativas, tornando esta área, de facto, bastante transversal. E, portanto, isto dizer-vos que estamos em completo desacordo com o que aqui propõem. Obviamente que cumpriram os critérios de admissibilidade, e senão não estaríamos aqui a ouvi-los, portanto, foi considerado e foi admitida esta vossa petição. De qualquer das formas, há questões que na própria avaliação e na nota técnica que junta aqui esta audição de peticionários, também temos algumas dúvidas sobre, de facto, este vosso objetivo do referendo, na forma em que ele está pedido aqui, possa estar ferido de inconstitucionalidade. E, de qualquer das formas, também referir que se nenhum dos partidos, porque obviamente não será o caso do Partido Socialista, não iremos fazer nem pedir nenhum referendo sobre esta matéria, os próprios cidadãos, não é, podem fazer um pedido de referendo, como bem sabem. Portanto, ao apresentarem aqui numa primeira fase, enquanto peticionários, este pedido de referendo, podem, ao abrigo do previsto número 2 do artigo 115 da Constituição, a Lei Orgânica do Regime do Referendo, pode, através de cidadãos eleitores, fazerem, de facto, esse requerimento para um pedido de petição. Portanto, da minha parte, estamos aqui para ouvir, sendo certo que a nossa posição relativamente a esta matéria é conhecida e, portanto, vamos ver depois a eventual discussão em plenário ou não. De qualquer das formas, dar-vos nota que se é um pedido de referendo e que consideram necessário e pertinente com base nos vossos argumentos, também podem efetivamente fazê-lo. É tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, pelo Partido Chega. Perguntava ao Sr. Deputado se está a substituir a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Estou, sim, Sra. Presidente. Estou a substituir a Cristina Rodrigues. Portanto, serei eu o... Muito bem, faz favor então, tem a palavra. Bom, primeiro queria começar por agradecer a vinda dos peticionistas aqui a esta casa, cumprimentar os presentes e dizer que o referendo sobre um tema tão discutido e fraturante na sociedade portuguesa, não podemos ficar alheios a isso, concordo ou não, e cada partido, cada pessoa, cada indivíduo, cada cidadão tem a sua opinião, visão, mas não podemos deixar de analisar e de constatar que é um tema que é, eu quando digo fraturante, não o digo no sentido negativo, mas é um tema que divide opiniões e isso devemos ficar conscientes e, porque não, um referendo. Porquê é que não devemos ouvir os portugueses? O que é que nos impede de ouvir os portugueses? Nós temos a figura do referendo não vinculativo. Portanto, não tem que ser um referendo que vincule uma qualquer alteração legislativa. Sem estar aqui a entrar em pormenores dessa matéria. Gostaria também de dizer que, em relação à habitação, que aqui o colega, o deputado Nuno Gonçalves falou, concordo em parte com a diminuição da construção. É um facto, mas também creio que todos temos a consciência que a vinda de imigrantes, com a quantidade e a rapidez com que têm vindo, também, de alguma forma, satura o mercado de arrendamento, nomeadamente. Isso tem-se verificado também, penso que é factual, não sendo, porventura, o único motivo de tal. Depois é a questão da imigração, também temos que ver que tipo de imigração queremos. Porque a imigração é algo muito abrangente. Quando falamos a receber imigrantes, ok, muito bem, mas que tipo de imigrantes queremos? Que tipo de imigrantes fazem falta? Sim, fazem falta. Recebemos todos só por receber, porque sim, porque somos um país de acolhimento, e depois estão a dormir na rua, depois não têm condições. Que tipo de imigração queremos? É também um tema que a mim me merece alguma ponderação. Dizer também, porque também aqui ouvi, a imigração, como é, que Portugal teve nos anos 60, e a começar nos anos 60 maioritariamente, não se compagina de todo com esta imigração que estamos a receber. Quer dizer, não, algum caso ou outro possa ter acontecido, alguma percentagem, acho que não se compagina com... Certo, a sociedade muda, é verdade, é um facto, mas mesmo mudando a sociedade, olhando factualmente, uma coisa é o que nós fizemos quando saímos para outros países, e eu não estava lá para ver, mas a história diz-nos isso. Outra coisa é o que estamos a receber agora. É que enquanto nós estamos a ir para lá, há países que estão a vir. Nós podemos parar
e olhar para países como a Bélgica, como a França, como a Alemanha, como a Suécia, que já passaram por isto, já estiveram nesta fase, mais ou menos nesta fase, e tiveram as suas políticas de acolhimento, e tiveram as suas, que eu devo respeitar, e todos nós, até porque são outros países, com outra, mas cujo resultado está à vista. E está à vista, não é uma coisa que está agora aqui o deputado chega a dizer que aquilo é o fim do mundo. É factual. Portanto, se nós estamos a ir para lá, queremos lá chegar ou não? Ou podemos parar antes? Se temos o exemplo de outros países, cujo resultado não foi bom, veja-se o exemplo, então nós vamos para lá ou não? E queria fazer aqui algumas questões que tinha aqui preparado. Até que ponto acreditam que a substituição de mão de obra portuguesa por trabalhadores estrangeiros está a comprometer a competitividade e a soberania económica do país? É uma pergunta de fundo. A soberania económica é importante dar a volta e perceber. Consideram que o aumento da imigração sem controle, entenda-se, imigração sem controle, são duas coisas distintas, conforme disse aqui o colega Nuno Gonçalves, uma coisa é os legais, outra são os ilegais, perfeitamente, está a criar um cenário onde os portugueses estão a perder espaço na sua própria terra, tanto cultural como socialmente, e aqui não tanto profissional. Entenda-se o cultural e o socialmente. E na vossa opinião, quais são os principais erros do atual governo que tem levado ao crescimento desmedido da população imigrante em Portugal? Quando digo atual governo, obviamente devemos retroagir, aconselho-se a retroagir, não é apenas este governo, ou não só este governo, até porque entendemos que não é o principal responsável por isto, mas, na vossa opinião, que erros têm sido cometidos nessa matéria? 6. Obrigado, Sr. Presidente. Também dizer que, mais uma questão que é, o que é que vocês diriam a quem alega que a imigração é necessária para resolver os problemas demográficos e de envelhecimento da população em Portugal? Ou seja, e aqui pegando nesta questão, para abrir aqui, será que a demografia em Portugal de facto não está simpática? Nós não temos a quantidade de filhos que deveríamos ter para manter a demografia como ela deve estar. Será que incentivos à natalidade não seria melhor? Será que benefícios fiscais, subsídios a quem tem mais filhos, subsídios dos mais diversos para incentivar a natalidade dos portugueses? Ou é melhor substituir os portugueses por pessoas de outros países só porque são mais novos? É uma questão interessante, e um bocado fria, mas é interessante, porque e daqui a 20 ou 30 anos, como é que estará Portugal? É que passa num instante, e não somos nós que estaremos aqui, digo eu, daqui a 20 ou 30 anos, mas este país existirá. E existirá como? Com que cultura? Não é? Com que modus vivendi? Onde fica a Portugalidade? Existirá a Portugalidade daqui a 20, 30 anos? Ou existirá outro tipo de indianalidade? Saiu-me agora esta. Bangladeshalidade. Perdoe-me a minha sinceridade. Não gosto, não quero e tudo farei para o evitar. Já está a passar o tempo, pela cara da Sra. Presidente. Obrigado. Muito obrigado por terem vindo cá e até breve. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, pediu a palavra. Muito breve, Sra. Presidente, e eu sei que não está dentro das normas, só para dizer que nos anos 60, em França, o Ministro do Interior francês tinha placares que dizia: o mundo civilizado termina nos Pirineus. A maior parte dos imigrantes eram portugueses e espanhóis. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora novamente a palavra o primeiro peticionante, ou os peticionantes, como entenderem, para responder às questões, às interpelações dos seus deputados. Faz favor. Sr. Deputados, muito obrigado pelas questões. Aqui em relação ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves do PSD, começando por poder responder. Ainda bem que fala da questão de França, porque eu também sendo imigrante e ter tido a oportunidade de ter trabalhado 12 anos fora de Portugal, nomeadamente em França, também julgo que sei o impacto que a imigração teve em França e sei o debate que hoje se está a ter em França, nomeadamente a nível da coesão social e de um tema que não sei se teve a oportunidade de acompanhar nas últimas eleições presidenciais, que é o próprio separatismo dentro de um país, que é um país central da União Europeia, um país NATO,
um país que tem um peso histórico fundamental na União Europeia e que tem um debate de separatismo. Um debate de separatismo que não é um debate histórico, não é um debate de raízes históricas, é um debate causado exatamente por políticas migratórias irresponsáveis, políticas migratórias que, se hoje pudessem ser alteradas e andarmos para trás no tempo, possivelmente as mesmas pessoas que tiveram a oportunidade de as construir teriam voltado atrás e hesitado, porque o que aconteceu foi exatamente um caminho que Portugal não deveria ir. É um caminho de total irresponsabilidade a nível de políticas de coesão social, de total ingenuidade também, de aceitação de que culturas divergentes pudessem ter instalado no cerne da própria sociedade francesa e minado internamente, de forma a lutarem contra os princípios da democracia e da República. E esse é um problema central que hoje está em debate em França, um debate que eu acompanho com muita proximidade. Mas respondendo à sua questão, Sr. Deputado, e começando e não querendo alargar, quando falamos da questão portuguesa e da questão da habitação. Quando o Sr. Deputado diz que os portugueses também tiveram que ir para esses bairros, eu lembro-me que os portugueses também foram para esses bairros, nomeadamente no estrangeiro, e que hoje foram expulsos desses bairros, nomeadamente pelas novas vagas de imigração, que foram aos poucos ocupando esses espaços e empurrando para fora comunidades como a comunidade judaica, a comunidade portuguesa, a comunidade espanhola e italiana, que foram afastados desses bairros. Em Portugal, o fenómeno está também a começar. Mas o problema, e eu não vou debater este problema agora porque seria algo que nos ocuparia várias horas, referindo apenas a questão da habitação, lembrar que o facto de muitos imigrantes virem para Portugal em condições muito precárias do ponto de vista de sustentabilidade económica obriga a que muitos tenham que ocupar espaços que seriam destinados a uma família onde vivem, por exemplo, 20 pessoas em camaradas, que não só não têm dignidade para esta imigração, como cria uma pressão cada vez maior sobre o acesso das famílias portuguesas ao mercado habitacional, nomeadamente o arrendamento neste caso. Eu sei que isto é um debate que incomoda, nomeadamente, o Partido Socialista, especialmente, porque foi um dos responsáveis por esta situação atual, ao ter permitido que a imigração em Portugal fosse e se transformasse num peso à sociedade em vez de um contributo, por não ter criado as condições de proteção para que a imigração pudesse ter dignidade e o acesso ao mercado de trabalho e igualdade de condições. O que nós promovemos hoje, infelizmente, foi exatamente retumbar em que os imigrantes ficam à mercê de redes, porque realmente quem vem para Portugal sem meios de sustentação e sem uma forma adequada em termos de contratos laborais e vistos de trabalho, fica à mercê exatamente disso. Isto para dizer que realmente o mercado de habitação sofre essa pressão. E mais tarde as famílias portuguesas sofrem essa pressão. E tudo isto somado obriga a que muitos jovens não tenham acesso ao mercado de habitação e que procurem efetivamente uma oportunidade de vida onde o mercado de trabalho lhes dá as devidas condições monetárias, nomeadamente superiores até em Portugal, mas também lhe dá acesso a este mercado de habitação onde eles podem criar um projeto de vida e um projeto de família que em Portugal não conseguem fazer. Portanto, o que eu digo efetivamente sobre esta questão é que nós temos que olhar para esta matéria com muita atenção. A imigração, para não ser um peso, não pode criar problemas à sociedade portuguesa e, nomeadamente, àqueles mais dependentes e em situação de mais precariedade, que são os jovens, no acesso ao mercado habitacional. Portugal precisa de portugueses, Sr. Deputado, não precisa de mais estrangeiros. O que eu quero dizer é que a demografia portuguesa, e aqui respondendo ao Sr. Deputado do Chega e ao desafio que lançou, a demografia é o desafio, o problema não é a imigração. Nós não temos nada contra imigrantes, eu próprio sou imigrante, ou fui, estou casado com uma imigrante, portanto eu não vejo problemas na imigração. Eu vejo problemas efetivamente na demografia portuguesa. Porque ir pelo caminho mais fácil, que é o caminho de nós abrirmos as portas a meio mundo, ou ao mundo todo, sem darmos apoios aos portugueses poderem ter um projeto de vida no país onde nasceram, é substituir uma população por outra. Não é resolver o problema da demografia em Portugal. É simplesmente extinguir os portugueses, ou deixá-los extinguir naturalmente, e apenas deixar que outros povos ocupem esse espaço territorial e lhe deem continuidade. Já não será Portugal como a gente o conhece, ou a cultura portuguesa, será outra coisa, as sociedades são dinâmicas, bem sabemos, mas não será o Portugal que a gente conhece, e nem aquilo que nós vamos deixar como herança cultural aos nossos filhos. Há aqui uma responsabilidade intergeracional que nós, enquanto cidadãos, temos perante as gerações futuras. E é este marco histórico, em 50 anos de democracia, que nós temos um pico
de alterações demográficas, que apenas num ano aumentou em cerca de 33% a chegada de novas pessoas ao país e que vai ter impactos e deixar cicatrizes profundas na sociedade portuguesa e na demografia para a história. Isto está a acontecer em democracia, não foi imposto por uma ditadura, mas também não foi sufragado pelo povo, nem tampouco faz parte de nenhum programa político, respondendo aqui à senhora deputada, nenhum programa político, inclusive do Partido Socialista, em que em nenhum momento diz que nós vamos incorporar na população portuguesa mais 10% da população e vamos ver depois o que é que acontece e esperar que corra bem. Quando todos os outros exemplos que nós temos na Europa, e eu digo todos os outros porque até agora não encontro nenhum um exemplo realmente favorável de que tenha corrido bem noutros países europeus, basta olhar o que acontece agora em França, na Inglaterra, o que está a acontecer na Suécia, na Bélgica. Podemos ir por aí adiante. Todos estes países, inclusive países escandinavos como a Dinamarca, estão neste momento a reverter todas as políticas demográficas e todas as políticas de asilo que tinham relativamente à questão. E a senhora deputada falou muito bem na questão humanitária e eu também agradeço que tenha falado. Mas não é isso que estamos a falar. Um problema humanitário é acolher pessoas durante um determinado um determinado período temporal, acolher, dar-lhes condições e deixar que depois essas pessoas possam fazer o projeto de vida de volta nos países onde são necessários os seus países de origem. Outra coisa é estarmos apenas a utilizar essas pessoas como meio de sustentarmos a nossa segurança social ou de contribuir para a demografia. Não é isso que se quer em termos de humanitarismo. Portanto, eu creio ser humanitário é como nós fizemos em relação, por exemplo, à questão ucraniana, em que abrimos as portas a essas pessoas e mais tarde essas pessoas serão livres de voltar. Outras questões é confundir imigração económica com imigração do ponto de vista humanitário. E não é isso que está aqui em causa. Uma coisa são os direitos de asilo, outra coisa é a imigração regular e irregular que nós temos em Portugal nos níveis que temos neste momento. Eu não queria alargar mais, mas pronto, dizendo o seguinte. Em relação às questões, eu queria aqui falar aqui, em relação às perguntas que o Sr. Deputado aqui do Chega falou, eu não queria deixar de dar aqui alguma atenção a isto. A substituição da população laboral por imigrantes. Há aqui, obviamente, um problema. É que quando nós temos um mercado de trabalho que tem livre acesso a mercados ou países onde o rendimento não chega, se calhar, a 200 euros, e alguns países não chega mesmo a 200 euros, como é o caso do Bangladesh ou do Nepal, e se tivermos as portas abertas a este mercado, eu pergunto que potencial é que tem o cidadão português de aspirar a que pode fazer competição diretamente com pessoas que se sujeitam a trabalhar por salários, que é o salário mínimo, e vamos ter um país de salários mínimos, porque enquanto o acesso seja ilimitado, obviamente que não vai haver necessidade de aumentar salários. Isto é uma matemática pura e simples, não estamos aqui propriamente a discutir uma coisa que é do mais natural possível. Portanto, obviamente que há este problema. Também há outro problema. Há outro problema que é nós estarmos a formar pessoas qualificadas em Portugal e, ao mesmo tempo, estarmos a deixá-las substituir por pessoas não qualificadas, do qual o Estado português vai ter mais uma responsabilidade acrescida, que é dar-lhes qualificação, e muitas delas nem tampouco têm as competências básicas, do ponto de vista educacional, para poderem ter acesso à formação. Como mais, todos os avanços tecnológicos que nós sabemos que estão a acontecer hoje na Europa e no mundo, com o avanço da inteligência artificial, da automação, em que cada vez menos vai ser necessária uma população massificada de mão de obra que vamos fazer depois a essas pessoas. Que vai sobrar? Quem vai ficar responsável por isso? Portanto, todas estas questões que no momento nós acreditamos que estamos a ter um benefício, como o Sr. Deputado disse muito bem, de 2, qualquer coisa milhões de euros na Segurança Social, tudo isso vai pesar no futuro. Portanto, nós estamos apenas a empurrar para o futuro um problema que nos vai explodir mais tarde. O que é que nós vamos fazer com estas populações? Portanto, e nós temos que calcular isto. Portanto, o que é que eu queria dizer em relação a estas questões da questão da demografia e do apoio à natalidade? Obviamente que o caminho que o PS seguiu é o caminho do facilitismo, e desculpe dizer isto, Sra. Deputada, porque é muito mais fácil abrirmos as portas sem controlo a milhares de pessoas que vêm para o país, que não temos, obviamente, que investir do ponto de vista da área pública em políticas, e deixar que essas pessoas venham ocupar o espaço e criar população e criar demografia. Mas isso é o caminho do facilitismo, Sra. Deputada. O que realmente dá trabalho é criar condições para que os portugueses possam ficar em Portugal e dar condições às famílias e dar condições às empresas para que possam empregar as pessoas com mais dignidade, para que os portugueses possam criar uma família. Porque os portugueses querem criar famílias. Os portugueses não têm problemas em fazer filhos. Que eu saiba, não precisa de ninguém que os ensine a fazer filhos. O problema é como é que nós conseguimos ter famílias e as famílias consigam ter a dignidade suficiente para poder ter o número de crianças que desejam ter. Esse é que é o objetivo. Portanto,
políticas é que a gente tem? Políticas de incentivo à natalidade, sem dúvida, mas também incentivos fiscais, também políticas de apoio aos jovens. Tudo isto são necessidades que se esgotam em si mesmas. Ou seja, se nós não fizermos isso, a alternativa é continuar a abrir as portas e para manter artificialmente uma população de 10 milhões, uma população que não vai ser portuguesa. E é só fazer uma matemática muito simples e ver, eu vou já terminar, é só ver o número de filhos de mães estrangeiras que nascem nas maternidades portuguesas neste momento. É só projetar isto a 10 a 15 anos e ver qual vai ser o país que nós vamos ter. Nós vamos ter um país que não é de gênese portuguesa. É um país que vai ser outra coisa, bem ou mal, mas não será um país como nós o conhecemos. Essa é a nossa responsabilidade em democracia. Nestes 50 anos de democracia, julgo eu, que é o ponto fulcral. Na história de Portugal nunca houve um momento como este. Este é um momento fundamental para invertermos as atuais políticas, sob pena de não podermos reverter nunca mais. Muito obrigado. Muito obrigada. Concluímos então esta audição. Ficamos a aguardar o relatório da senhora relatora, a senhora deputada Cristina Rodrigues, relativamente a esta petição, que será apreciado pela Comissão e depois subirá a plenário para ser discutido. Agradeço aos peticionantes, à senhora e aos senhores deputados e damos então por concluída esta audição. Muito obrigada.